muita coisa pra gente falar hoje. Eu fiquei sabendo, Gui, que hoje é aniversário, seria aniversário de um grande nome, né, da TV brasileira. Quem que é essa pessoa? É verdade isso? Na realidade, até tenho, fazendo um pouquinho o gancho, né, com o que a gente estava falando da Xuxa, Uhum. hoje, 30 de junho, são duas datas importantes. Sim. 37 anos da estreia da Xuxa na Globo, né, da estreia do show da Xuxa, e 35 anos da morte do Chacrinha. Ah, da O morte do rei, Chacrinha, da sim. morte do Chacrinha. Né, o rei das tardes de sábado, dos calouros, do bacalhau, das chacretes com Da aqueles maiôs, buzina. da buzina, de muita festa, muita confusão, né? Quem já viu o programa dele, dá para procurar aqui no YouTube. É uma confusão, parece que você não está entendendo nada, mas 5 É minutos depois verdade. você já está se divertindo. E assim, hoje, 35 anos da morte do Chacrinha, e a gente fez esse paralelo, né? O nosso diretor até colocou aqui no GC, Chacrinha versus Marcos Mion. Por que que a gente, né, trouxe o assunto do Chacrinha, o assunto do Marcos Mion? Porque hoje, 35 anos, um grande comunicador, né, desde a Sim, época do rádio, morreu lá em 1988, mas até hoje ele tem a memória, né, do público ainda está muito é ligada, né, àquela verdade. festa, aquele circo que ele fazia, e sentia falta disso no sábado. E aí, né, muitos programas, a Globo tentou muitos programas, né, ao longo desses anos todos, inclusive a Xuxa chegou a apresentar o Planeta Xuxa por um período, né, foi um grande sucesso no sábado, mas no domingo que ele se consolidou. E aí, né, ultimamente nós tivemos nos últimos 20 anos a gente teve o Luciano Huck, né, com o Caldeirão do Huck, que até começou com uma proposta, perdendo, claro, né, pro Raul Gil na Record na época, mas ele tinha, né, uma proposta de um programa jovem, um programa com moças bonitas, paquera, tudo, e aí foi mudando para aquela coisa pai de família, vamos ajudar o pobre, Pai de vamos dar família é uma complicado, é. dentadura. Ah, meu Deus. Mas sextou, vamos lá. É. É, aquela coisa, né, de vamos ajudar aqui construir uma casa, vamos arrumar o carro, apesar que Assistencialismo, né, que a gente fala. assistencialismo, apesar que eles faziam uns carros meio malucos, umas coisas meio Nossa, bem ruim, assim. inclusive. Oi. Aquele do pedreiro que ficou abandonado É, no. Lembra? Tá até hoje abandonado num ferro velho, num pátio ficou num lá. ferro velho. E aí, assim, ao longo dos anos, o Luciano Huck foi mudando o programa dele, foi ficando essa coisa assim mais para baixo, mais down, e as pessoas estavam sentindo falta daquela anarquia, daquela alegria que o Chacrinha trazia, né? Verdade? Esperavam que algum apresentador trouxesse isso de volta. E aí, 2021, Ah, Faustão sai da Globo, a Globo, né, faz aquela dança das cadeiras, e dos quem famosos das vai, cadeiras. dança das famosas cadeiras. E aí, quem entra no lugar do Luciano Huck é o Marcos Mion, que chegou prometendo e entregando tudo, né? É Fazendo, verdade? né, um programa muito maluco, claro, né, nos padrões ali da Globo, né? Ele apresentava dois formatos, né? Um game show, o Sobe o Som e Mas olha, o Family Feud. de certa forma, é um programa que tem muita liberdade. A Globo dá muita liberdade pro Mion, né? E isso é muito legal, porque, poxa, ele veio da MTV, onde ele tinha muita liberdade. Ficou anos e anos na Record, que deu liberdade pra ele até certo ponto e depois tirou. Falou assim: você vai apresentar formato, se não beijo na bunda e tchau. E aí ele realiza esse sonho de ir pra Globo e vamos dizer que ele mudou os sábados da Globo, vai. A gente tinha ali um programa muito mais assistencialismo, que foi pros domingos e foi reformulado, né? Que era o Caldeirão do Hulk, virou Domingão do Hulk, passou por essa reformulação. Mas o porquê que a gente pergunta, né? Chacrinha versus Marcos Mion, quem é o melhor? Porque, por conta disso que você falou, né, Gui? Tinha toda aquela anarquia do sábado, né? Dizem que o sábado, os programas de sábado, tem que ser aquele up, aquela bagunça, pros de domingo serem mais calmos, né? Porque o pessoal do Uhum. sábado, antigamente, né, tava super mais agitado, domingo já tava mais em casa, passava mais com a família, descansava um pouquinho pra poder pegar o batente na segunda-feira. Agora, ele mudou muito nos sábados da Globo, trouxe programas muito bacanas, mas Mas tá caindo, tá ó. Aqui é o meu caindo. dedinho. Eu tava fazendo assim porque minha janelinha tá pequena, então não sabia. Mas assim,
está caindo os números, o programa parece que está numa mesmice, né? Tá. E aí a gente até tem uns números aqui, levantamos, na verdade, assim, mensalmente, né, o que acabou acontecendo, né? Em abril ele estava com 14 pontos, em maio ele estava com 12,1 pontos, e agora em junho, né, ele marcou, né, na média geral, né, do mês, 11,9 pontos. Então, o que será que está acontecendo? O que será que a Globo, né, tá fazendo, tá entregando ali para o Mion, para que ele não consiga mais atingir os números, né, que ele estava atingindo logo quando ele estreou? Sim. E que ele estava empolgando, né, o pessoal. O programa deu uma amornada, assim, na minha opinião. Mas tinha dado uma guinada bem legal antes, né? Tinha dado um up ali na audiência. Porém, é aquilo, né? Tá na mesmice, tá trazendo a mesma coisa. A gente tem o formato do Family Field. O Solta o Som é legal. Eu acho que é um formato muito legal, muito bacana. Podem, às vezes, dar uma reformulada. É um quadro que mesmo, né, há bastante tempo no ar já, ele é divertido porque ele traz pessoas divertidas. Ele traz ali sempre um humorista, uma atriz que tem um pouco mais de desenvoltura no ar. Então, tá tendo esse retorno de... Poxa, é positivo. Mas até que ponto? A gente tem um programa longo. Metade dele é um quadro, metade dele é outro. Não tem tanta atração assim no meio, sabe? Parece que ele chegou como caldeirão do Mion e tá perdendo a essência com o tempo. Parece que aos poucos a gente tá perdendo essa essência. E poderiam resgatar alguma coisa, né? Eu lembro daquela atriz, a Mia Mello, que era a Tina do Legendários, que saiu do Legendários pra ir pra Globo. Poderiam talvez tentar trazer um pouco mais daquela nostalgia, daquela dinamicidade que tinha o primeiro Legendários, não colocando um monte de gente no palco. Acho que isso não precisa. Mas talvez mesclar uma externa, mesclar o Mion fazendo alguma coisa, botar o Mion talvez pra fazer... Sabe o que me veio na cabeça agora, Gui? Aquele quadro do Lucas Selfie no YouTube, onde ele, cada vídeo ele tá experimentando uma profissão diferente. Um dia ele é gari, no outro ele limpa prédios por fora. Poxa, o Mion tem essa pegada radical também, né? Poderiam pensar nisso, pensar em algo parecido para que o Mion possa fazer, para que ele saia um pouco dessa zona de conforto do estúdio e entregue um pouco mais de diferença, um pouco mais de curiosidades pro pessoal de casa no sábado. Não acho que pegar no negócio do assistencialismo vai ser legal, até porque não é muito a pegada do Mion, né? Mas o Mion, essa foto mesmo, ele tá na vibe hardcore, né? Poderiam pensar em alguma coisa desse nível e tirar ele um pouco desse estúdio, mostrar que ele tem outras vertentes também, porque o Mion, ele se mostrou ao longo de todos esses anos um excelente apresentador, ainda mais depois que ele foi obrigado a passar pelo Carelli na Record. Então ele se mostrou e se provou muito nisso, mas tá pecando. Acho que precisa a direção pensar um pouco mais em como reformular esse programa, até porque se for confirmada a ida do Faustão para os sábados da Record ou do SBT, ou até aquele novo programa nos sábados da Record, que eles já estão pensando há bastante tempo, com o Márcio Garcia, pode ser um problema para a Globo. Então eles já precisam começar a se movimentar antes que a concorrência se movimente primeiro e lance algum programa primeiro que pode aí desbancar a audiência do Caldeirão, né, Gui? Isso é verdade. Só fazendo um arremate final sobre esse assunto, que assim, a Globo trouxe muitas pessoas da Record, né? Trouxe a Sabrina Sato, trouxe a Jojo Todinho, ela tá nos canais, né, Globosat, no Multishow, e trouxe o Marcos Mion. E aí a Jojo e o Mion, eles fazem, né, uma dobradinha ali no ABC do Mion, que estreou também faz pouco mais de um mês, mas parece que o quadro, apesar, né, de ser um quadro também divertido, um quadro que leva ali tem mais assim a cara de humor mesmo, né? Apesar de ser um jogo de perguntas e respostas, Sim. Parece que não tá respondendo na audiência, assim, e parece que não tem tanta repercussão nas redes sociais. Isso que você disse da Record, se a Record estrear esse programa do Marcos Mion, do Márcio Garcia, que são MMs, confunde, né? Do Márcio Garcia. Pode dar uma estremecida ali na Globo, o SBT já tá ligado nisso, já. Sim. Tanto que eles estão fazendo, né? Tantos
Cinema em Casa, Programa Livre, Circo do Tirulipa, que nem a gente comentou. Então é uma coisa assim que a Globo tem que ficar esperta, porque a Record tá ali na espreita. E Sim. qualquer coisa, se der fazer sucesso na Record, a Globo pega. É né? verdade, a Globo tem verba pra isso, apesar que ultimamente eles estão optando por criar formatos novos do que pegar de outras emissoras também. Tá rolando aquele cortezinho de gastos ali. A última grande contratação que eu me lembro foi justamente o Mion, né? Por parte da Globo foi o Mion, que já tava fora do ar, né? Ele tava um tempinho ali fora do ar, já tava negociando com a Globo, né? Depois que ele terminou a temporada 12 da Fazenda, que foi a da JoJo, ele já tava ali negociando com a Globo e foi uma ida muito certeira. Pelo menos eu acredito que ele fez essa ida muito no momento certo. Ele precisava ter passado por isso para adquirir toda aquela experiência e ir pra Globo. Agora, é inegável, né? Os fãs de Chacrinha sempre ficam órfãos, né? Desse tipo de programa um pouco mais bagunceiro. Não que o Mion não seja, mas eu digo um pouco mais popularesco também, né? Que é o que o Chacrinha era um dos principais... uma das principais marcas registradas do Chacrinha. Ele jogava peça de bacalhau na plateia. Pelo amor de Deus. Eu acho que assim, eu não diria popularesco, mas eu diria assim, anárquico. Acho que o Ratinho, Mas ele é um circense pouquinho, também, né? ele tem essa essência, essa coisa, né, circense, do humor, e o Chacrinha não joga, ele joga água, né, nas meninas lá que vão participar daquela prova do balão, né? Mas assim, Sim. o que o público quer ver no sábado, no final de semana, é leveza. Só que Sim, a gente não quer ver só leveza, a gente quer renovação também, quer verdade. mudança, quer outras coisas. E os números, né, estão provando isso. E vamos ver, né, o que vai acontecer agora no mês de julho, que está começando. Se vão haver novidades, né, no programa ou se os números vão Torcemos. continuar caindo. Não, a gente torce para melhores investimentos, para números melhores. E assim, é aquilo, né? A Globo precisa se movimentar para que isso não vire um problema depois, hein? A gente vai acompanhar isso daí, hein? E vai cobrar também, viu, Dona Globo? Para que vocês possam melhorar e possam mudar um pouco a grade de programação. Mas assim, você acha que a estreia desse Circo do Tirulipa, que pode ser ao sábado, você acha que vai alçar ali, pelo menos, parte do Ibope do Mion? Porque olhando e vendo os vídeos que a gente recebeu da produção, ali de pessoas que, né, que estavam na gravação, porque o SBT tá tomando muito cuidado, tá, com o vazamento de material. Mas a gente já deu uma olhadinha aqui, conversamos com algumas pessoas da produção, e eu não senti que vai bater a altura. Eu acho também que não. Acho que talvez vai ter aquela surpresa, né, da estreia, mas eu não sei se vai se manter, se vai conseguir chegar, né, nas cabeças, assim, né, junto com a Globo. É um ponto curioso, né? Porque, poxa, será que faz sentido? Né? É um programa, vai pegar naquela parte circense, tem aquela anarquia que a gente gosta, que a gente tá acostumado, mas eu não sei até que ponto que pegaria o público da Globo, porque é aquilo, né? O público da Globo já é um público mais fiel, né? Tem uma audiência um pouco maior. E é muito aquilo, né? Ou gosta ou odeia, né? A Globo. É bem desse jeito mesmo. Agora, será que a ponto das pessoas migrarem assim com tanta ênfase pro SBT? Eu acho que assim, pode salvar a audiência do SBT, que já não tá indo muito bem nas pernas há um bom tempo, né? Mas até que certo ponto também, né? É uma coisa que a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer, mas eu acho que talvez a estreia seja um sucesso, mas eu acho que não se mantém. É verdade, a gente segue acompanhando e atualiza você de casa, tá?